Em sua cruzada pelo voto impresso, Bolsonaro mira um dos pilares democráticos e repete a postura de Trump. O texto é de Daniel Geovaz. E aí no texto é interessante que quem esteja na aula, que não teve a oportunidade de ler, abra a manchete, que fica mais fácil de compreender o que diz o texto. No texto, ele traz a análise de Vitor Machete e de Rosemary Segurado a respeito da postura do governo em relação às urnas eletrônicas, em que o presidente Jair Bolsonaro, agora sem partido, traz para a votação, né, e bota em questão a clareza das urnas eletrônicas, trazendo com esse questionamento uma contradição, uma vez que ele foi eleito por meio do voto eletrônico. E aí, durante todo o texto, é debatido essa questão de ele colocar em xeque a democracia, principalmente após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter retomado seus direitos políticos. Então, ele coloca em questão o fato das eleições não serem claras, ainda que ele tenha sido eleito por meio do voto eletrônico, né, por meio das urnas eletrônicas. Algumas considerações, né, que são feitas pelo presidente, e aí elas trazem questões ligadas à sua reeleição e questões que nos fazem relembrar alguns presidentes que também colocam em xeque essa postura, como foi o caso de Donald Trump quando perdeu a eleição e colocou em questão o sistema de votação dos Estados Unidos. Então, para ele, naquele momento, ele tinha perdido porque a eleição não foi clara o suficiente. E para o presidente Bolsonaro, ele levanta essa bandeira porque estamos próximos da próxima eleição. Então, qualquer outro presidente que venha a ganhar, que não seja ele, seria por meio de fraude, não seria legítima a sua eleição. E aí, dentro do texto, o Vitor Machete, que é professor da UFABC, ele traz algumas reflexões a respeito dessas indagações de Bolsonaro. Uma delas é que são figuras nos Estados Unidos, na Bolívia, no Peru e no Brasil que fogem aos scripts esperados das disputas eleitorais em regimes democráticos. Essa é a grande onda. É a ruptura com as lógicas das instituições democráticas eleitorais. Ou seja, colocam em xeque a clareza e a transparência das eleições em virtude de descredenciar um possível sucessor que não sejam das suas bases. Ou seja, no caso de Bolsonaro aqui, é Luiz Inácio, mas ele traz no texto, inclusive, que isso já aconteceu em outras eleições. Como foi o caso da eleição de 2014, quando até então presidenta, né, Dilma Rousseff, ganhou de Aécio Neves, e foi colocado em xeque justamente isso, a clareza das eleições. E essa pauta sendo levantada e os que votaram a favor, a maioria, que não, se não a sua totalidade, são militares. Isso reforça mais ainda a força da base militar que Bolsonaro tem. E aí o TSE pediu o arquivamento dessa proposta. No entanto, o Machete, ele diz, e a Rosemary também reflete a respeito do aquietar dessa questão, que não esperem que essa questão vai ser aquietada, porque o intuito de Bolsonaro é justamente desqualificar as eleições de modo que o seu sucessor não seja legítimo. E aí, quem não teve a oportunidade de ler
o texto, é bem interessante, é uma reflexão bem interessante, porque essa questão surge no momento de pandemia e no momento em que o presidente ele está sendo acusado, né, de não ter comprado as vacinas e ter atrasado o processo de vacinação do país. Isso muda o foco, né, tira o foco do presidente e das suas irresponsabilidades enquanto presidente, né, as irresponsabilidades que ele praticou, e coloca o foco no sistema eleitoral, que atualmente não é, infelizmente, o foco da população. Né? Em meio a uma pandemia, a maioria da população está preocupada com o que está acontecendo em relação à pandemia, em relação à economia, em relação ao processo que a gente está vivendo de retrocesso, mas principalmente em relação ao sobreviver, né? Alimentação, enfim, ele coloca isso no texto também. Vamos para as perguntas, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou começar com uma pergunta para o José Roberto. Zé Roberto, você está aí? Vê se ele está ligado. Zé? Deixa eu ver aqui se ele... Então, eu faço a pergunta para a Ana Júlia. Depois eu faço uma para ele. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Certo. Faça. Jair Bolsonaro, ele insiste Ele em tá, falar... viu? Botou boa tarde. Você pode falar ou vai... Passa para a Ana Júlia, você faz para ele. Certo, depois eu passo para ele. Vou passar primeiro para a Ana Júlia. Jair Bolsonaro, ele insiste em falar de problemas e supostos fraudes no sistema eleitoral no Brasil, mesmo diante desse cenário caótico que o país se encontra. Ana Júlia, você acredita que isso seja mais um dos objetivos do presidente para tirar o foco dos brasileiros sobre os principais problemas e os reais problemas que estão acontecendo seriamente no país, como, por exemplo, o aumento da fome, o aumento da taxa de desemprego e o atraso da vacina comparado aos outros países? Boa tarde, pessoal. Então, Fátima, em relação a essa pergunta, o que eu consigo analisar de Bolsonaro é que sempre quando ele se encontra encurralado, ele busca uma forma de tirar o foco, né? Ele já vinha levantando essa discussão do voto impresso e, por conta do cenário, né, de muita pressão para ele, a retornada de Lula, ele trouxe essa discussão. Bolsonaro, além desse viés, muitas vezes, quando ele se encontra encurralado, ele acaba transferindo a culpa para outras pessoas, né? Por exemplo, durante a pandemia da Covid, em muitos momentos, ele culpabilizou os governadores pelo momento vivenciado nos estados. Até no momento que houve a aplicação de doses vencidas, ele deixou bem claro, né? Tirou a culpa e transferiu para outras pessoas. Certo. Se a professora tem alguma coisa a acrescentar, eu posso passar para a segunda pergunta? Ou Patrícia, não sei. Patrícia disse que ia sair aqui um pouquinho. Patrícia Rayana. Que é precisar dar uma saída. Veja. Certo, então eu vou fazer a próxima pergunta para o José Roberto. José Roberto, pode responder? Só o microfone dele, ele disse que está ruim. Ele pode colocar pelo chat, pode ser. Deixa eu copiar a pergunta aqui também para ele. O ataque de Bolsonaro nas urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral, ele se assemelha ao dos candidatos conservadores, como, por exemplo, o do Trump e o de Cairo. O do Trump em 2020 e Cairo nesse ano. O que você acha dessa coincidência, José Roberto? Vê se ele vai responder aqui.
Peça outra pessoa também para ajudar ele, Fátima. Que tá aqui. Eli não tá por aí? Quem? Eli? Tá, mas você pode colocar outro, que ele participou do outro. Pode ser Luciana. E aí, Luciana? Pode ser. Seria interessante, caso alguém tenha algum questionamento também, algum comentário em relação ao texto, fique à vontade para participar. Ok. Mas deixa eu ver aí, Luciana e Zé Roberto, que as meninas perguntaram, ver se o que é que eles vão dizer. Um tempinho, Luciana. E, Zé, você tá escrevendo? Zé Roberto está escrevendo? Não sei, deixa eu ver se Luciana daqui a pouco. Então, Zé Roberto está escrevendo, e aí também, se a Leonai quiser, e as meninas, fiquem abertas aí também a vocês quererem contribuir. As perguntas, elas estão sendo direcionadas, a Leonai levantou a mão, as perguntas estão sendo direcionadas, mas não impede, qualquer um que se quiser falar, pode falar, entendeu? A gente está direcionando para ter um pouco mais de participação, é esse o objetivo, mas não impede a participação, não, certo? Pode falar, Eleonora, enquanto a Luciana está elaborando. E Zé Roberto pode escrever, viu, Zé? Se o seu microfone está com problema, você pode escrever. Pode, Eleonora. Obrigado, professora. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Até já coloquei no chat, mas peço de novo desculpas pelo atraso, né? Não gosto muito de atrasar. Eu atrasei. Mas sim, aí eu não, sexta-feira é loucura. Pois eu dei uma lida no texto, mas assim, a gente consegue fazer uma associação com vários temas, porque é uma discussão que está acontecendo agora, né? Essa votação da PEC aconteceu essa semana. Inclusive o texto, se não me engano, é de ontem, né? Dia 12 de agosto, um negócio assim, para mim que era. Enfim, mas o que eu queria comentar era justamente esse paralelo que o autor fez entre as eleições dos Estados Unidos e as eleições que aconteceram aqui no Brasil, e um paralelo também com a Bolívia. Porque são dois líderes que a gente pode definir um pouco como populistas, e que ambos foram eleitos pelo sistema eleitoral que eles próprios criticam. Então, inclusive, até o pessoal faz muita sátira em cima disso, porque tanto Trump quanto Bolsonaro, eles foram eleitos pelas urnas pelo sistema eleitoral que eles próprios criticam. E aí vem a oposição, porque o Trump, ele foi derrotado pelos votos dos Correios, que é um voto impresso, não existe urnas eletrônicas nos Estados Unidos, é um voto impresso, e acusou-se as cédulas eram falsificadas, que as cédulas eram muito fáceis de serem manipuladas, e aqui no Brasil a gente tem o oposto, que a gente não trabalha com voto impresso, a gente tem urnas eletrônicas auditáveis, que não tem conexão com a internet, que é impossível um hacker invadir uma urna eletrônica enquanto uma eleição está acontecendo, mas o problema é a urna. Aí quem discutiu o voto impresso. Então, assim, sempre essas características de esses políticos que ele tem uma tendência a militarizar tudo. O Trump, umas semanas antes das eleições, ele fez uma passeata, né? Ele fez uma caminhada com os chefes militares e outros membros do governo, fez uma passeata, né? Lá em Washington, já para demonstrar força, né? Porque ele sempre tem essa tendência ao militarismo.
autoritarismo. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Na semana do que foi votar a PEC, não, vamos fazer uma passeata com o Exército também em Brasília. Então, eles são muito relacionados, têm muitas semelhanças, e é sempre a mesma coisa. Pôr em xeque, como já colocaram aqui, pôr em xeque o sistema democrático. Por mais que a gente reconheça que ele não é o nosso sistema democrático de direito, por mais que nós estamos num Estado burguês, capitalista, mas é melhor com ele do que sem ele, né? Poderia ser pior. Então, por isso que a gente faz essa defesa pelo Estado de Direito. Mas o objetivo deles é justamente criar esse caos político, criar essa incerteza para voltar a ser um regime autoritário. Mas é só esse comentário que eu queria fazer mesmo. Uhum. Ok, Ali. Luciana, já pode falar? Luciana? E Zé Roberto, escreveu alguma coisa aqui? Daqui a pouco. Bem, assim, pelo que eu li no texto, e o que eu entendi, basicamente, assim, da pergunta de Fátima, foi que a democracia, no caso, para esses políticos, ela só serve quando essa democracia, ela tem que ser a serviço deles. Então, aquela democracia liberal. Então, resumidamente, é isso que acontece. Eles estão defendendo a custo de tudo, a custo de acabar retornando. No caso do Trump, que lá é algo bem contraditório, né? Porque lá, enquanto lá tem o processo o sistema lá eleitoral é bem diferente, porque não é por urnas, como aqui. Então, é algo bem contraditório. Eles defendem aquilo que está ao interesse deles. Então, acaba sendo a democracia a favor deles. Basicamente isso, assim, que eu consegui formular. Pronto, Fátima. Zé Roberto escreveu aí. Ele escreveu assim, que o ataque às urnas eletrônicas, que Bolsonaro vem criticando, não sei por que, se o atual presidente foi eleito através das urnas eletrônicas, já nesse atual momento de pontos negativos que ele vem enfrentando, está querendo mudar o cenário. Ok. Mais alguém quer falar sobre essa pergunta? Ana Júlia deixou aí aberto. Não sei se as meninas querem tratar mais um pouco disso. Veja, também acho que, não sei se Fátima, mas Ana Júlia tem mais pergunta para fazer. Temos sim, professor. Temos sim, professor. Pronto. Então, só para ir dando também nessa pergunta que Fátima fez, é sempre bom a gente estar pensando o que nesse grupo também faz a gente fazer reflexões, né? Sempre que tem algo, né, que o Bolsonaro, ou qualquer um na sociedade, e a geografia nos permite isso, certo? Tá sempre perguntando o que é que está por trás disso, né? Então, esse é o nosso objetivo. O que é que está por trás disso? Então, logo, ele sabia, por exemplo, que ele também não é burro, que ele sabia que não ia ganhar esse projeto, que esse projeto não ia passar, né? E aí, em seguida, também tem isso, Elionai, ele lança o novo projeto que vai ficar no lugar do Bolsa Família, certo? Se for, eu não li ainda depois a gente pode até fazer discussões nos próximos grupos sobre o projeto mais adiante. Eu não li adiante, eu li naquele primeiro, quando ele ia Renda Brasil, parece quando ele quis colocar lá no ano passado, eu acho, se não me engano, o Renda Brasil. Que aí Maria Lúcia estava fazendo o projeto dela do doutorado sobre isso, e aí eu fui ler um pouco mais. E que me parece que esse é no mesmo propósito,
né, que é de juntar todos os auxílios que as pessoas têm, auxílio saúde, quando ele está doente, quando ele está com problema de... Quando ele vai para o INSS para ficar encostado, juntar todos num benefício só, o que teria prejuízo aquele, eu não li ainda nada sobre esse, né, só vi a beleza do projeto na fala do ministro da Cidadania, né, falando ontem, antes do jornal. Então, aí você diz, poxa, você ouvindo aquilo ali, né, é o que há de mais perfeito. Até a própria pessoa que vota no Bolsonaro, achar aquilo ali, pô, esse é que é o presidente, né, esse realmente é o presidente. Mas aí está sempre perguntando, por que é que está por trás? Então, ele já tinha essa cartada, sabendo que o voto não ia passar, né? Então, ele já tinha a cartada de dizer assim, não, eu vou colocar esse projeto porque eu sei que com o dinheiro eu posso reverter, né, meu quadro de negativo que está agora, né? Principalmente com a questão da Covid. Então, como é que eu vou fazer para ganhar as eleições? É essa a discussão do voto eletrônico e do voto impresso. Como é que eu vou fazer? Embora sempre ele disse que não queria saber de seguir adiante, mas ou ele não quer, ou tem os filhos dele que quer seguir carreira. Então, o que é que eu vou fazer para seguir carreira? Né? De forma muito fácil. Né? Então, como é que eu vou conseguir manter as milícias de fato no controle? Porque eles controlam de fato as milícias no Rio de Janeiro. Como é que eu vou manter o controle dessas milícias? O voto impresso seria uma das formas de um controle maior, certo? E aí não passou. Então, eu tenho logo uma outra cartada que é o Auxílio Brasil, né? Parece que é o nome do projeto, né? Que vai substituir o Bolsa Família. Então, esse é Auxílio Brasil. Então, é essa a loucura, por exemplo, para um governo que... E aí o ministro da Cidadania disse, está tudo dentro do orçamento. Sim, mas não tinha orçamento para poder dar o auxílio emergencial. Então, por isso que eu estou dizendo aqui para a gente estar sempre se questionando o porquê é isso. O que é que está por trás disso? Como assim? Isso é o quê? Então, o porquê, ele tem que carregar sempre quando a gente está fazendo o embasamento do pensamento crítico, certo? Então, sempre o porquê tem que fazer base nossa quando a gente quer ter como propósito o pensamento crítico, certo? Então, é sempre duvidar. O duvidar faz a gente ler, faz a gente se questionar, faz a gente ir atrás, né? Então, esse porquê. Então, por que o Bolsonaro queria tanto o voto impresso? Né? Então, por quê? Só para mudar? Não é por que ele queria. Né? Não era só mudar por mudar. O que é que está nas intenções disso? Entende? Então, é essas interrogações que a gente tem que fazer sempre. Ok? Então, pode as meninas seguirem aí. Ok, então só mais uma pergunta e aí eu passo para a Ana Júlia. Essa pergunta eu vou fazer para Genária. A desconfiança de fraudes pelas urnas eletrônicas não é algo novo no Brasil, como visto no texto. Mas o que chama a atenção é que o governo Bolsonaro, ele, principalmente quando o Lula recuperou os direitos políticos, ele intensificou, insistiu nesse movimento a favor da PEC do voto impresso. Podemos dizer que essa é uma estratégia da extrema-direita para não sair do poder, como fez Trump nos Estados Unidos, negando o voto pelos correios e pela contagem? O áudio está desligado, professora. É mesmo. Sim, Genária, como? Ela está escrevendo. Ela está escrevendo aí. Ou foi Fátima que escreveu? Eu coloquei a pergunta. Ela já respondeu que sim. Foi. Ela respondeu. Mas eu que estou perguntando. Só sim, Genária? A gente estava discutindo, Helena, que eu estava mostrando para as meninas, que nós, na condição da geografia, a geografia nos permite isso, que o nosso propósito é sempre o pensamento crítico. E o pensamento crítico é sempre desconfiar do que é que está, de que é que nós estamos presenciando. E aí o porquê ele deve nos acompanhar sempre. Né? Por quê?
né? Duvidar da coisa que a gente está vendo. Sim, mas como assim? Como é isso? Né? Então, isso é o que nós temos que fazer. Genária diz que sim, mas vamos lá, mais. Pode ser, Ana Júlia, para a gente ir seguindo. Eu vejo também nesse questionamento de Bolsonaro até uma justificativa que ele vai utilizar caso perca a eleição, né? Uma forma dele dizer que perdeu por conta que houve fraude no sistema de votação. Uhum. Ele está querendo, na verdade, ele quer um motivo para dizer por que ele perdeu. Né? Ele não consegue atribuir as ações, ele acha, na cabeça de um conservador como o Bolsonaro, na cabeça de uma extrema-direita, então, para ele, aquilo ali, certo? Aquilo ali, o que ele está fazendo é o que ele consegue fazer que ele acha que está sendo a supra-suma fazendo o que é melhor para a sociedade. Na cabeça de um extrema-direita é isso. Então, a gente está fazendo isso. A gente precisa controlar as pessoas. Por isso que a Elionai aponta a história de amedrontar pelo poder da arma. Né? Então, das pessoas entenderem que há, nesse processo aí, o dominante e o dominado. Né? E esse dominante e dominado não é só pela classe social e econômica, não. Certo? O dominante e o dominado, ele se faz presente também a partir da arma. Né? Então, é preciso entender, e aí a extrema-direita, ela quer colocar isso como uma certeza para que as pessoas não questionem. Ou seja, e naturalizar a condição de dominada. Eu sou dominada, então é isso mesmo, e eu vou ficar quieta. Né? Então, é nesse princípio. Por isso que ele vai, não, mas o presidente sou eu o tempo todo. Né? Porque a concepção é do dominante. Entende? Então, o outro é o dominado. E aí, no dominado, não tem que ter as interrogações, não tem que ter os questionamentos. Certo? É essa história, quando a gente vai pensar, gente, pela origem do Estado. Então, quando o Estado se origina, né? Então, a ideia era justamente essa. De quê? De que o Estado ele vem para fazer a conciliação da classe. Né? Então, o Estado para fazer a conciliação de quê? De que a burguesia é que é importante, a classe dominada não, mas o Estado está aí nesse meio termo para evitar o conflito. Só que ele é o governo, e aí eu estou falando de Estado e de governo, né? A gente estuda isso muito bem na geografia política. Ok? Só que o governo ele precisa atender os princípios do Estado, que é mantendo a questão da conciliação. Mas aí o Bolsonaro tem uma característica diferente, porque ele não consegue fazer a conciliação. Né? Porque quando o Estado ele foi criado pela burguesia, ele vinha no intuito de fazer a conciliação de classe, para não deixar que a classe dominada se rebele. Ou seja, que a classe dominada questione. O Bolsonaro não consegue manter essa conciliação, certo? E aí ele causa o que Marx vai dizer, mais ainda a condição objetiva, né, das pessoas irem para a luta. E aí, por isso, os movimentos têm acirrado, né? Porque ele não consegue manter a conciliação, porque eu vejo, às vezes, o Bolsonaro que não consegue nem seguir um Estado capitalista. Porque ele já é a supra-suma do que está acima, eu acho, da extrema-direita, porque ele não consegue nem conciliar, né? Não consegue nem fazer a conciliação de forma discreta, como os militares faziam na ditadura militar. Por isso os militares matavam escondido, faziam um monte de coisa escondida, entende? Então, esse Estado, ele é conciliador. Né? Para que a classe ela entenda que ela é dominada, mas que ela não se rebele. Não é para ela se rebelar. Quando ela se rebela, aí é o que o Bolsonaro já entende uma classe na rebeldia, né? Porque ele está contra essa CPI, por isso ele bota o tanque na rua, para intimidar. Certo? Então, ele vai colocar exatamente para fazer essa intimidação. Entende? Então, a gente precisa entender a partir de uma concepção também de Estado. Né? Então, o Estado ele é esta figura criada pela burguesia,
certo? E que precisa ser mantida por meio dos governos numa sociedade capitalista, certo? Então, ele precisa ser mantida. E aí você precisa fazer a conciliação da classe dominada para atender os interesses da burguesia, certo? E aí, na maioria das vezes, ele não consegue nem manter esse processo da conciliação, né? Então, ele já vai logo para o embate, que é para amedrontar, que é para fazer que é já para fazer as chantagens, que é já para colocar as histórias das armas, que é para amedrontar mesmo as pessoas, né? E aí começa a estar nesse momento ele caindo o tempo todo na pesquisa, né? Porque começa a gerar esse ânimo, essa coisa do ódio já que está contra ele, né? Márcia. Vá, Fátima. E aí, também a gente deve ressaltar o quê? Que quando um líder como o Bolsonaro, ele quer atacar o sistema eleitoral, ele não está querendo aprimorar o sistema. O que é que ele está querendo? Quando ele diz que esse voto ele tem que ser aditivo, se não for, a eleição foi roubada. É porque ele já tem que ter aquele se ele não ganhar é porque foi fraude. E aí é o que a gente fala que é não reconhecer a democracia em si. Porque no que ele questiona isso, que se não, ele não ganhar, se a eleição for um fraude, então vai ter uma parte da população que apoia essa base de Bolsonaro, que tem essa mesma visão dele, que vai ser contra o outro presidente por achar que ele ganhou por causa de fraude. Mas aí ele não consegue. A história fala é que ele entende que ele não ganhou por fraude. Ele não ganhou por fraude. Ele acha que agora, se ele perder, que vai ser fraude. Certo? Então, ele não está questionando a eleição dele, não. Ele não está questionando a eleição dele. Ele está questionando agora o próximo mandato, né? Que vai ser o caso das eleições do ano que vem. É isso que ele está questionando, porque ele está vendo que a coisa... Ele não é besta, ele está vendo, para ele está perceptível por conta das pesquisas, que ele tem caído muito, né, nas pesquisas, certo? E não só ele, a política que ele está fazendo. É essa a história do que ele está ficando um pouco amedrontado. Então, ele vai na cartada que é do voto impresso, porque pelo voto impresso, há uma possibilidade de você controlar mais as pessoas, né? Na questão do próprio voto, certo? Então, tem essa condição mais. Mas isso é tão absurdo que isso nem passou nas bases dele, né? Então, ele perdeu isso muito claramente. Por isso que ele já tinha a cartada desse auxílio, do Auxílio Brasil, né, para colocar no lugar. Então, ele está vendo, e aí vai dizendo, o ministro ontem assistindo, né, ele vai justificando o tempo todo um governo que trabalha, um governo que tomou as providências no momento da Covid, certo? Enfim, né? Ok. Vamos lá, Ana Júlia, que ainda tem mais. E aqui no chat, professora, Karina, ela traz um ponto bem interessante, já relacionado a essa discussão, né, que ele pode dar, inclusive, um golpe, assim como aconteceu na Bolívia em 2019, caso perca a eleição. Exato. Tem essa questão. E aí, também. Tanto Karina como Eli trouxeram um exemplo que ele, em 2018, discordou das apurações porque, segundo ele, teria ganhado no primeiro turno. E também na eleição de Aécio em 2014, né? Que Aécio teria ganho essa eleição. Também teve isso, que ele achava que ele acreditava, a princípio não, né? Então, a princípio, ele não acreditava que ele ia ganhar, né? Depois, eu vi depois, logo que teve a apuração, que a repórter foi lá fazer a entrevista com ele, logo que saiu o resultado, né? Então, a princípio, ele não pensaria que ele iria ganhar, até porque ele estava muito ruim. Mesmo as pessoas já tendo aquela onda de Olavo de Carvalho, essa onda já vinha antes, né? Então, na própria UPE já estava essa onda do Olavo de Carvalho, do Bolsonaro, aquelas camisas com a cara dele. Então, já estava tendo essa onda,
né? Bem antes dele se candidatar mesmo. Então, essa onda já estava correndo pelo Brasil. Mas, mesmo assim, ainda era pequeno, era um movimento pequeno, que ninguém acreditava que iria crescer tanto, né? Então, o boom aí dessa história foi justamente na hora que ele recebeu a facada, certo? Então, aí o movimento cresceu de forma, assim, assustadora, né? Então, por isso que aí a questão da facada e dele sair de cena, então, possibilitou, de fato, as eleições para ele, porque se ele tivesse no embate ali, que ele não consegue, como eu já disse, ele não consegue fazer a conciliação, aí talvez não, né? Mas como ele viu, aí o cenário melhorou para ele de forma, assim, assustadora, que aí, realmente, né, fez ele acreditar que ele ganharia no primeiro turno, porque o negócio ficou muito bom para ele. Né? Então, depois ali da facada foi uma coisa assim que ganhou uma repercussão internacional, né? Ok? Diga, Eli. Não, é só para complementar. E os argumentos que o pessoal usa em defesa desse voto impresso, gente, é ridículo. Eu gosto de comparar. Por isso que o pessoal compara terraplanismo e bolsonarismo, a mesma coisa, não tem base nenhuma. Porque a própria Bia Kicis, né, que é a deputada federal, uma ferrenha defensora lá do presidente na Câmara, ela compartilhou um próprio vídeo da Globo em 2014 de como as apurações dos votos ocorriam. E usou esse vídeo da Globo em defesa do porquê deveria haver o voto impresso. Sendo que, gente, os caras não conseguem assimilar, porque lá teve a reportagem, né? De que no começo da apuração, o Aécio estava com quase 80% dos votos válidos e a Dilma estava com 25%, por aí. E aí, ao longo da noite que foi ocorrendo a apuração, Dilma e Aécio empataram e Dilma acabou ultrapassando. Os caras estão usando isso como tipo um fato. Eita, meu notebook tá descarregando. Calma aí, só um segundo. Ai, meu Deus. Foi a mesma coisa do Trump, né? Porque quando ele começou de fato ganhando, né? Aí quando pegou aqueles outros colégios, os colégios maiores, foi ququando de fato ele perdeu. E aí ele começou a acusar essa história do voto pelo correio. Né? Então aconteceu. Sim, porque o problema é que existe um tempo da apuração das urnas e a gente sabe que no Brasil tem um regionalismo imenso, imenso. Cada região tem um modo de votar. Por exemplo, em 2014, no caso, foi bem de região norte e nordeste Dilma, região sul e sudeste o Aécio. Então tem esse regionalismo muito forte dentro da política. E aí, é óbvio, por uma questão geográfica, os votos que são do interior demoram mais tempo para serem apurados. E, tipo, para eles isso é fraude. Tipo, é como se alguém tivesse manipulando os dados. Isso, gente, é um absurdo. Mas no caso do Trump, o Trump ele já começou a bater pau nos votos do Correio já uns 6, 8 meses antes das eleições. Foi. Por quê? O governo Trump, antes de 2020, antes da pandemia, era um governo em ascensão. Estados Unidos crescendo, sei lá quantos por cento, menor taxa de desemprego da história, papapá. A economia dos Estados Unidos estava crescendo horrores. Os Estados Unidos estava se impondo geopoliticamente, estava botando moral na Coreia do Norte, estava, de certo ponto de vista, para os americanos, estadunidenses, estava maravilha. A reeleição do Trump era dada como certa. O próprio Partido Democrata reconhecia isso. Mas a gente teve o fator pandemia, que destruiu a economia praticamente, né? É claro que a economia dos Estados Unidos é muito mais forte que a nossa, né? A gente sabe por quê. E quando viu que a taxa de desemprego começou a subir, começou a bater números recordes e de queda de preços, de aumento de preços, queda de produção industrial, que a economia começou a entrar em declínio, aí começou o discurso. Porque já se pensava em como iria acontecer as eleições. Porque o voto do Correio nos Estados Unidos acontece há
séculos, sempre, o voto dos Correios sempre existiu nos Estados Unidos. Mas, por conta que o Trump já observava que já vinha apresentando um declínio, principalmente na sua gestão da pandemia, como foi com o Bolsonaro, priorizar a economia, não dar esse apoio às medidas restritivas, meio que não procurar métodos de combate à pandemia não eficazes. O Trump até recomendou até detergente, parece. O povo doido lá em Nova York começaram a tomar detergente. Enfim, então é muito interessante como a pandemia ela ajudou na criação desse caos. Porque nós já estamos no caos social, nós estamos no caos econômico, então para vamos colocar um caos político, né, para a gente completar o tripé da desgraça brasileira, né? E aí é isso, a pandemia ela foi um gatilho fortíssimo para essa criação desse ambiente estável. Só esse comentário. Na verdade, Helena, eu acho que ela fez foi desvelar vamos dizer assim, aquilo que há de pior dentro dos governos neoliberais, que foi o caso do Trump, o caso nos Estados Unidos, o caso no Brasil, na Itália, né? Então, a gente até discutia isso ontem na aula, porque ela consegue, e aí já estatisticamente mapeado, ela de fato ela foi maior nos governos neoliberais, que é justamente os governos que valoriza demais a história da economia. Então, tudo tem que ser a economia e a pessoa humana de fato, não tem importância a pessoa humana, né? Então, a burguesia, ela fica o tempo todo, ela é o ponto de partida sempre. Só que não é a direita, como eu já disse, é a extrema-direita que é o que há de pior, né? O que há de pior. E aí, por isso que ela conseguiu a pandemia se alargar demais. Por que os outros países conseguiram conter? A gente discute isso, Austrália, Nova Zelândia, né? E você pega os países neoliberais, ela foi, de fato, assim, uma coisa drástica. A Itália, a Espanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Brasil, né? Então, ela foi, assim, uma coisa que sem precedente na história, né? Então, porque vai desvelar, de fato, quem são esses governos, né? Que tipo de relação ele tem com o humano? A quem eles estão a serviço de quem? Certo? Então, com a pandemia, você mostra realmente de que lado os governos estão, que é aquilo que, de fato, eles são, mas fica um pouco disfarçado, que é do lado da burguesia, e de uma grande burguesia. Né? Então, ela ajudou a colocar isso em evidência, certo? Então, ficou muito evidente essa história. Né? Logicamente que o movimento conservador ele se espalha, como tem também nos Estados Unidos, ainda hoje tem pessoas que não tomaram vacinas, né? Mesmo com a quantidade de vacinas já hoje imensa, sobrando e doando dos Estados Unidos, mas tem um monte de gente lá sem tomar vacina, inclusive os casos aumentando justamente porque tem um bom grupo sem tomar vacina, que é a onda que segue os mesmos ideais do Trump, né? Como tem aqui no Brasil também, que segue os ideais de Bolsonaro. Então, para esse grupo, a vacina é ruim, para esse grupo, o voto eletrônico é ruim. Então, tem toda essa jogada também, porque é cegamente a história do Bolsonaro, né? Diga, Heloísa. Heloísa, não, professora, já foi. Era uma coisa que eu ia falar, mas eu estou idosa, já esqueci, passou. Vale, meu pai. Então, quer mais alguém quer falar sobre isso? Ana Júlia, pode... Então, dando continuidade para fechar essa discussão, vou trazer uma pergunta para Márcia em relação ao cenário de 2022. É uma pergunta, inclusive, de Patrícia. Diante do atual cenário de incertezas políticas a respeito das eleições de 2022, o que esperar, Márcia? Boa noite, pessoal.
Ana Júlia, pessoal, assim, o que esperar eu acho que um processo um pouco complexo. Exatamente em relação a isso que a professora estava falando, questão das ondas, que ainda segue esse processo de Bolsonaro. Porque mesmo diante de todas as informações que já tivemos sobre na CPI da Covid, sobre todas as informações que estamos expondo, inclusive hoje o deputado Roberto Jefferson foi preso, né, por conta desse processo de informações fakes da milícia. Nós ainda temos um grupo muito grande que apoia os ideais de Bolsonaro. Então, eu acho ainda muito cedo, né, para se ter uma visão mais própria das eleições aqui para lá. Embora muitos já tenham se arrependido desse voto que deram, muitos já se levantaram e falam em votar no PT, falam em votar na posição de esquerda, mas eu ainda acho muito cedo para se desenhar uma política, né? E digo até por ser conterrânea do ministro da Casa Civil, que lá está, vergonhosamente, aqui destaco, né? Inclusive porque ele acompanha esses ideais e aqui ele vai sair em abril, é a configuração daqui, ele vai sair em abril para querer se candidatar ao governo, né? Então, assim, eu acho muito cedo ainda se ter uma visão mais própria da eleição, porque eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, acho que a gente precisa esperar o fechamento dessa CPI aí para ver exatamente que posição vão tomar em relação ao governo, e aí eu acho muito cedo, né, Ana Júlia? Eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais aí para ver como é que vai estar esse caminhar. Eu sei que vai ser uma disputa complicada, mas não digo nem em questões de voto, eu digo mesmo em questões de ideais. Se nós brigamos muito na última eleição para não deixar o Bolsonaro entrar, eu acho que agora a gente vai brigar triplamente, por conta mesmo do processo de ideais. É isso. E aí, meninas? Então, eu concordo com o Márcio, ainda tem muita coisa para rolar, né? Então, achei. Tem as coisas para rolar, mas assim, já também há reflexões de todos os lados, inclusive as próprias reflexões de esquerda, né? E inclusive de coligações que a própria esquerda já está se organizando, também criando, vamos dizer assim, também fazendo coisas erradas, também já, por exemplo, uma coisa, viu, Eleonai, que eu fiquei assim decepcionadíssima, né? Porque o Freixo ele saiu do PSOL, então já prevendo também as articulações e de ganhar de qualquer forma, aí eu fico nessa loucura de, né? Já se entrando, imagine, no PSB, né? Aí eu fiquei muito com raiva, porque até eu sigo ele no Instagram, né? Quando ele botou o cartaz, eu disse, não, agora eu vou parar de seguir. Né? Aí entrando no PSB, ele e o do Maranhão. Né? Então, é essa aliança que está querendo se fazer. Pois é, está se querendo fazer para ganhar de qualquer forma, para ganhar de qualquer jeito, para derrotar o Bolsonaro. Então, eu não sei até que ponto essas articulações que eles estão fazendo também vai surtir efeito, né? Porque, assim, pelo respeito que o Freixo tinha dentro do PSOL, né? Então, é uma coisa que mas está se refletindo, né? Então, o cenário que a gente tem hoje, exatamente dado as pesquisas, era de queda total do Bolsonaro. Quem iria representar da esquerda, não sei, certo? Quem iria ser, se o Lula vai ser, né? Está se caminhando também para isso, pode ser, né? Eu tenho lá minhas coisas, porque eu acho que vai ser ele mesmo, né? Mas o Boulos deu uma grande largada na frente, né? Nessas eleições de São Paulo, para mim, foram as eleições que foram bastante vitoriosas do ponto de vista do quanto o Boulos ganhou, né? Na frente. Então, para mim, isso foi uma coisa muito positiva, certo? E vai ter sempre o meu voto, né? Vai ter sempre o meu voto e o meu apoio, ele, né?
Então, é nessa coisa que eu acho que está se refletindo. Então, hoje, o cenário atual, ele aponta para isso e com coligações e com reflexões para o lado da esquerda, não organização, como o próprio Havel, ele vai apontar em outros momentos. Não como organização, mas como articulação. Não é uma organização da esquerda, de esquerda, mas o Mauriás também vai dizer isso, embora o Partido Comunista seja um aliado do PSOL, mas não há ainda essa articulação realmente da esquerda, de organização, do ponto de vista de organização política, de organização de luta, mas de articulação para ganhar as eleições. E aí, isso para mim é muito preocupante. Né? Isso para mim é muito preocupante, porque foi o erro que Lula deu, foi o erro que ele fez ao colocar Dilma. Então, isso para mim é muito preocupante, né? Ganhar no ganhar. Né? Se bem que derrotar Bolsonaro seria qualquer forma aí, talvez está pensando o Freixo mais o Dino, de derrotar Bolsonaro, porque tem que se derrotar o Bolsonaro. Então, por isso que a história de estar se pensando em ganhar de qualquer forma, né? Porque realmente precisa ser derrotado, porque o que ele já destruiu do Brasil, eu acho que não seria o próximo governo, ainda que fosse um Deus, não vai conseguir colocar no lugar, porque vão ter que ser governos seguintes para conseguir colocar no lugar a destruição que ele já fez no país. Mas, assim, logicamente que ele também está se articulando. Então, quando eu digo a vocês que o Auxílio Brasil é uma articulação disso, né, desse momento, que ele sabe exatamente como pegar nos pobres, exatamente os pobres do Nordeste, é a história do Bolsa Família, é a história desses auxílios. Né? Foi um momento que ele cresceu, que ele subiu um pouco na pesquisa, foi com o auxílio de R$600, certo? Foi o momento. Então, ele está vendo exatamente, por isso ele alargou o auxílio, né? E aí é o momento que ele está vendo também não, eu vou por aqui, né? Por isso o ministro da Cidadania, ontem, ele foi dar esse discurso, né? E aí a gente vê isso de forma muito feozamente, né? E assistindo a essa CPI da Covid, né? Como a coisa procede e olhando como é vergonhoso as defesas que Fernando Bezerra faz e a gente parece, sabe, e Petrolina blinda, não vê nada do que Fernando Bezerra diz e ele ganha sempre as eleições, né, uma atrás da outra, porque é vergonhoso as defesas que lá ele está fazendo, né, de Bolsonaro diante do contrário, né? Então ele vai sempre estar arrumando de dizer que o presidente é o certo, né? Então isso também tem envergonhado bastante, não envergonhado porque nós somos daqui da região, mas envergonhado porque que uma pessoa se presta um papel daquele, né? Então, não é vergonha do ponto de vista, viu, Márcia? Não é do ponto de vista de ser conterrâneo, porque a gente tem os conterrâneos, cada um tem suas escolhas e as opções de sociedade. Né? Então, é verdade. O que Fernando Bezerra está fazendo, por exemplo, não é vergonhoso porque é daqui de Petrolina, é vergonhoso porque é vergonhoso. As pessoas que estão lá defendendo Bolsonaro são todos, o discurso é todo vergonhoso. Né? Então, cada um, o que nós temos enquanto pensamento crítico, foi isso que eu disse, é de fazer as nossas escolhas e saber qual o caminho e qual a opção de sociedade é que nós estamos seguindo. Né? Essa opção eu tenho que deixar em mim bem clara. Então, essa opção eu tenho que deixar em mim bem clara. Ela não pode, em forma alguma, ser para o outro, certo? Ela causar no outro dúvida. Né? Então, essa opção ela precisa ser clara. Ela não pode deixar no outro dúvida. Aquela pessoa ali, eu acho que ela é, eu acho que ela não é. Né? Não. As nossas opções de sociedade, elas precisam ser exatamente claras. Né? Qual o ponto de vista que eu preciso, qual a sociedade que eu sigo, quem eu defendo, certo? Quem eu defendo. A gente discutia isso lá na aula de Geografia Política, porque a gente precisa ter, de fato, essa clareza, né? Qual a sociedade que eu defendo, de que lado eu estou de classe, né? E como é que eu me vejo como trabalhadora. Né? Esse era o trabalho de Andressa. Como é que eu me vejo como trabalhadora, como classe trabalhadora? Né? E na condição, inclusive, de professor ou de professora. Né? Como é que eu me vejo nessa condição aí, nesse universo, certo? Então, por isso que é importante a gente estar... Se vocês pegarem, que eu até coloquei no dia lá no grupo, mas eu vou colocar para o outro grupo também.
né? Se vocês pegarem para assistir a palestra, eu não sei quem assistiu no dia, que eu até coloquei no grupo, a palestra de Alexandrina, naquele dia que eu coloquei lá no grupo. Então, é uma palestra muito boa. Eu acho que vale a pena o grupo ouvir, certo? Eu acho que vale a pena o grupo ouvir. Viu, Helena? Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui o celular, né? Para botar lá no grupo de estudos, que aí dá para vocês ouvirem bem, que ela vai. E o título da palestra é um título bem atraente, certo? É um título bem atraente, porque ela vai colocar aqui, deixa eu só pegar aqui para mostrar o título. Então, quando a gente está das armas, da crítica, as críticas das armas, a importância do pensamento crítico. Então, foi um debate muito bom, certo? Que eu acho que vale a pena assistir todo, né? Inclusive a parte do debate, né? Então, eu vou colocar lá no grupo de estudo, porque aí o grupo vai e faz, também acompanha. Deixa eu botar aqui, né? Que é bem legal para a gente poder ter argumentos o suficiente para poder fazer as nossas análises, né? Então, lá no grupo de estudo, lá nos orientandos, também tem, eu vou postar aqui de novo, lá na IC, para poder fazer eu sei que a gente está cansado, essa é a minha preocupação, inclusive com o CIESA, eu sei que a gente está cansado com esse mundo remoto, mas a gente coloca, vai ouvindo e vai fazendo outras coisas também, né? Vai ouvindo, eu fiz assim, fui ouvindo e vai fazendo outras coisas, né? E mexendo uma coisa, lavando um prato e ouvindo, né? Para poder não ter mais argumentos, inclusive, do tipo de sociedade. A Andressa estava assistindo, não sei se ela está aí, ela estava assistindo no dia, porque realmente foi um debate muito bom, tinha muita gente, tinha umas 150 pessoas, então foi uma coisa muito boa, né? Então vale a pena. A Alexandrina foi minha orientadora, que é uma marxista radical, certo? Então, mas a história da palestra foi muito legal, né? Então, para estar discutindo um pouco essa análise do pensamento crítico, certo? Então, eu coloquei lá, depois quem tiver curiosidade, dá lá uma olhada na palestra, certo? Então, a Andressa estava assistindo, porque quem estava na mediana era a Duda, que foi da banca dela, né? E aí, ele estava na mediação da banca, mas foi muito boa. Então, a gente precisa estar o tempo todo nos fortalecendo, inclusive, para a gente estar sempre nessa questão de dizer com clareza a sociedade que a gente está defendendo, e aí é o que a gente está fazendo aqui, é nos grupos, na universidade, é estudando, é seguindo carreira, é estar estudando o tempo todo, certo? O tempo todo. É essa condição que vai nos dar cada vez mais argumento para ter a certeza de que lado nós estamos. E dizer assim, não, eu acho que eu estou do lado certo. Certo? Eu acho que é isso, eu acho que eu estou do lado certo. Né? Então, até disse na banca de Andressa, porque quando Duda estava na banca, disse, não, a gente se conhece de um tempo porque a gente fez a mesma opção de sociedade, a gente fez a mesma opção de defender que tipo de classe a gente defende, né? Então, nós somos orientados pela mesma orientadora, mas a gente também tem em comum porque nós defendemos a mesma classe e temos os mesmos ideais enquanto professores, enquanto trabalhador, né? Então, isso nos faz também unido, estar perto, mesmo que longe geograficamente, né? Mas nos faz perto geograficamente também, né? Por conta dos ideais que nós temos de sociedade. Então, a gente consegue isso mais adiante pelas leituras, pelo tempo que a gente tem, que é o tempo nosso tempo livre, que é o tempo da emancipação, que é o tempo da leitura, que é o tempo que seria o tempo do lazer, o tempo da organização política, né? Então, como vai dizendo Mesários, é o tempo, né? A gente estuda isso em geografia política também, na turma do mestrado eu também trabalho esse texto, que é a importância do tempo, né? Da gente estar com o tempo livre, que é o tempo dessa emancipação, dessas questões políticas. E aí discutir, por exemplo, entender essa coisa assim bizarra, porque para mim foi bizarra essa história dele estar lançando essa questão do voto impresso, né?
assim, pô, que loucura é essa? Mais uma loucura? Então você fica pensando, é mais uma loucura dele? Eu achava que era só mais uma loucura. Aí até ir para a Câmara, eu disse, não é loucura, porque o negócio é sério mesmo, está indo para a Câmara, está indo para a votação, certo? Então eu pensei que era só uma daquelas loucuras que ele vai lá, diz na televisão, depois se arrepende. Não, o negócio é sério, né? Que foi para lá, que foi para a Câmara, né? Teve votos a favor ainda, então o negócio não era assim tão bizarro como eu pensei, né? Não era um negócio assim tão bizarro. Então, é a gente pensar, né? Que é o que a gente, uma das coisas que nós temos mais avançada, hein, Elionai? Uma das coisas que o Brasil tem de mais moderno, né? É o voto eletrônico. É uma das coisas que o Brasil tem assim de mais avanço, é o voto eletrônico, né? Então, a gente até diz, eu falando com o Leandro, quando teve aquele atraso na eleição passada, porque, de fato, teve aquela história do hack tentando entrar, né? Aí eu discutindo mais, Leandro, realmente parece que aqui está virando os Estados Unidos, né? A gente brincando, porque é o que tem de mais avançado é o voto eletrônico. Não é possível que nisso que a gente tem de moderno e acessível a todo mundo, que dá para você todos terem acesso com facilidade, né? Voltar uma coisa louca para poder beneficiar um grupo, né? Então, é realmente uma coisa impressionante, né? Então, gente, é isso que a gente trouxe hoje para vocês, está sempre pensando, porque esse grupo também, ele parte do ponto de vista das questões atuais, então depois é importante aí um dos grupos, depois necessariamente, não sei se esse, mas os outros adiante, a gente discutir também um pouco desse programa, né? Porque aí força a gente até mesmo ler um pouco mais. Esse novo programa, talvez o Brasil de Fato faça coloque alguma coisa sobre ele, né? Mas é importante a gente ler para entender de fato, porque ontem assistindo o ministro falando era a coisa mais bela possível. Mas como eu sei que ele deve estar dentro do mesmo princípio do Renda Brasil, era Renda Brasil, eu acho o nome quando ele quis lançar no ano passado, no final de 2019, né? Antes da pandemia. E aí, se for naquele mesmo princípio, é o caos total. Que eu sei que vai ser caos, mas a gente precisa, inclusive, dar uma aprofundada mais nessa coisa que ele está querendo fazer, transformar o Bolsa Família nesse auxílio, né? Então, que já está certo, porque o ministro estava falando ontem, né? Então, eu acho que só precisa de alguma coisa lá na Câmara, mas já está bem certo mesmo. Talvez o grupo traga aí mais para a gente debater mais adiante essas questões, né? E quais repercussões tem tanto para os trabalhadores da cidade como para os trabalhadores do campo, quais são as repercussões que a gente faz aí, né? Então, eu acho que é isso, não sei se as meninas querem colocar mais alguma coisa, Ana Júlia, Fátima, eu acho que a Patrícia saiu aí. Professora, até da fala de Márcia, eu gostaria de pontuar também que esses apoiadores de Bolsonaro que se arrependeram, eles dizem que não vão votar no PT, que vão buscar uma terceira via. Até Ciro tem se colocado como essa terceira via. Esse é o grande problema dessa terceira via, né? Porque não existe terceira via, né? Então, esse é um grande problema, né? Esse é um problema sério da terceira via, porque corre o risco de cair em um outro Bolsonaro, né? Esse é a história dessas pessoas que dizem buscar a terceira via, continua com o ódio do PT, porque essas pessoas continuam a não se enxergar enquanto trabalhadores. O problema é justamente aí, certo? As pessoas não se enxergam como trabalhadores, e aí ela se vê igual, né? A história do se vê igual à burguesia. Por isso, eu não voto no PT, né? Porque eu não faço parte desse povo aí, desse povo que errou, né? Então, o meu ódio é tamanho, né? E isso a burguesia conseguiu disseminar muito bem, que a gente entender que a esquerda, e particularmente o PT, que ocasionou todo esse problema que hoje, o caos que hoje está no Brasil. Aí diz, né? Ele não está conseguindo fazer porque foram muitos anos do PT. Eu estava lá na SOT com meu pai, e aí a mulher, não sei por que, ela disse alguma coisa, disse, mas esse Bozo dos infernos é culpa dele, não sei o que. Ela disse, ele não. A mulher
técnica de enfermagem. Estava ali o dia todo. Eu disse, a senhora está aqui desde que horas? Desde de manhã. O dia todinho. E ele não. O PT foram anos de governo do PT e ele não consegue, ele está tentando, mas ele não consegue fazer tudo. E aí tentam pegar ele, mas não pegam ele, porque é tudo mentira. Eu disse, realmente, eu mereço. Deixa eu sentar aqui, porque eu não vou discutir com essa mulher, né? Porque eu vou ficar quieta, peguei meu celular, tem hora que não vale a pena, né? Tem hora que não vale a pena. Eu ia ali gastar um tempo imenso para dizer a ela que ela estava errada, que ela é uma trabalhadora explorada, que estava ali desde aquela hora da manhã. Eu ia sair e não ia conseguir convencer. Então, preferi ficar olhando besterol no Instagram e no Facebook, esperando meu pai terminar de tomar a medicação. Só me restou isto. E ficar quieta. E ela continuou lá. E ouvindo as notícias dos negócios lá, de uns grupos lá, parece que era evangélico, que falava contra o PT, e eu mereço até ouvir isso, né? Fazer o quê? Os mais meninos é demais, né? Esta hora da noite, isso eram umas 7 horas já do dia. Então, por aí a gente vai, né? E vai acontecendo as coisas e a gente vai percebendo, né? Como é que está a situação, né, Ana Júlia? E assim vai, porque o ódio é muito grande. Então, eu consegui perceber lá, uma trabalhadora técnica de enfermagem, estava ali o dia todo, mas ouvindo o rádio, eu percebi que era evangélica, não é que eu estou dizendo aqui que os evangélicos... que deve ter gente aqui que seja, mas que há uma tendência dos evangélicos a esse lado mais conservador do Bolsonaro, né? Então, tem essa quase praticamente 90% dos evangélicos tem esses mesmos ideais, embora muitas igrejas já conseguiram se afastar um pouco dessa loucura dele, né? Porque as igrejas estavam... Sabe, até da mesma forma que os deputados, na eleição passada, não queriam colocar o nome dele porque soava mal, hoje tem algumas igrejas que já ainda votam, pode até votar, mas não fala mais no nome dele, né? Como ele como salvador, como homem da família, já não fala mais tanto assim, né? Diga, Ana Júlia. Professora, eu iria colocar uma pergunta nessa linha da parte religiosa, mas o tempo já está bem em cima, a discussão foi muito boa, então acredito que dá para fechar o grupo com base... Exato. Então, é porque a gente está nessas discussões, nesse debate, depois talvez esse grupo ou outro grupo traga alguma coisa sobre para a gente discutir sobre esse programa dele, né? Talvez Maria Lúcia depois vai se aprofundar, porque é o objeto dela de estudo, depois a gente pode até pedir ela para depois falar sobre isso, né? Desse programa também, né? Logicamente, que é muito, entra muita questão do assistente social desse programa, né? E aí a gente vai pensando, né? Então a gente vai vendo outras perspectivas, porque a gente precisa estar sempre de olho e o que eu disse, o nosso pensamento crítico é estar sempre de olho na coisa para dizer assim, por que essa coisa, né? E duvidar do que a gente está vendo. E aí não só incorporar aquilo do que nós estamos vendo, mas estar sempre questionando. Por isso que eu peço vocês para darem uma assistida lá nos debates, na live. Então, foi bem interessante o debate, né? Então, e as coisas lá, depois a gente pode até fazer algumas coisas, alguns comentários depois sobre a live, certo? E aí, Lucas não está aqui, mas as meninas, para a gente combinar o último encontro no YouTube, né? Então, veja aí depois com o Lucas. Falta no último, nós estamos na metade, faltam 2 aí. Ok? Então, eu agradeço todos vocês de novo aqui nesse nosso encontro de sexta-feira.